Todos os meses recebo no escritório dezenas de compradores frustrados e cansados de esperar o atraso injustificado das obras do empreendimento Hard Rock Hotel Fortaleza. Essa onda de pedidos de distrato começou a se intensificar por volta de 2024, quando a procura por orientação jurídica sobre o tema se tornou realmente expressiva. Agora, em 2026, já são centenas de compradores atendidos, o que me permitiu identificar um padrão muito claro de dúvidas, angústias e principalmente desinformação. Foi justamente por isso que decidi gravar este conteúdo. Se você está aqui, provavelmente também está tentando entender seus direitos e quais caminhos pode seguir diante dessa situação. Ao longo deste material, vou explicar de forma objetiva os principais pontos que geram dúvidas, como os aditivos contratuais, propostas de acordo direto com a empresa, decisões liminares e o tempo médio de duração do processo. A ideia é que ao final você tenha uma visão clara, segura e realista sobre a sua situação, para não depender do que a empresa informa e nem tomar decisões no impulso por pressão. Informação correta é o primeiro passo para fazer uma escolha consciente e proteger o seu patrimônio. Dúvida 1. Assinei aditivos contratuais. Perdi meu direito de ser indenizado pelo atraso? Essa é uma das maiores dúvidas e também um dos maiores medos dos compradores do Hard Rock Hotel Fortaleza. Mas a resposta é objetiva. Você não perdeu seus direitos. Funciona mais ou menos assim. Você adquiriu sua unidade com prazo de entrega definido em contrato. Esse prazo venceu. A obra não foi entregue. Então, a construtora entra em contato e propõe: assine este aditivo prorrogando a entrega. Para tornar a proposta mais aceitável, surgem os famosos incentivos, vouchers, estadias em outros resorts, benefícios que, na prática, muitos compradores não conseguem usar ou nem sequer têm interesse real em usufruir. Na esperança de que agora você assina. O novo prazo vence. Nada acontece. Vem outro aditivo, depois mais um e depois outro. O que se instala é uma sequência interminável de aditivos que você não resolve o problema central, a não entrega do empreendimento. Esses documentos, na essência, apenas empurram o atraso para frente, sem eliminar o descumprimento original do contrato. E aqui está o ponto mais importante. A assinatura desses aditivos não apaga o atraso, nem retira seus direitos como consumidor. O judiciário já consolidou o entendimento de que o simples adiamento sucessivo da entrega por meio de aditivos não afasta a responsabilidade da construtora, especialmente quando o comprador não teve real poder de negociação e apenas aderiu a condições impostas. Ou seja, o atraso continua existindo, o desequilíbrio contratual permanece e seus direitos seguem preservados. Assinar um aditivo não significa renunciar à indenização nem aceitar o atraso como algo normal. Significa apenas que você tentou, de boa fé, resolver o problema de forma amigável, algo que, inclusive, joga a seu favor em uma eventual discussão judicial. Dúvida 2. Existe alguma liminar em favor do comprador? Sim. Na prática, há duas liminares principais que vêm sendo concedidas em ações envolvendo atraso de obra, especialmente em casos como o do Hard Rock Hotel Fortaleza. Liminar é uma decisão provisória concedida logo no início do processo, justamente porque aguardar o julgamento final pode causar prejuízos graves e contínuos ao comprador. Essa é a essência da tutela de urgência: impedir que o consumidor continue suportando sozinho os efeitos do inadimplemento da construtora. Número 1. Liminar de suspensão dos pagamentos. Essa é uma das medidas mais relevantes. O juiz pode autorizar que o comprador suspenda o pagamento das parcelas contratuais enquanto o processo estiver em andamento sem que isso gere cobranças, incidência de juros ou multa, negativação do nome ou
qualquer outra penalidade contratual. A fundamentação é objetiva e amplamente aceita pelos tribunais. Não é razoável exigir que o consumidor continue pagando por algo que não foi entregue no prazo combinado, especialmente quando ele já manifestou de forma clara que não possui mais interesse na aquisição do bem, uma vez que a ação ajuizada tem por objetivo a rescisão contratual. Nessa situação, não faz sentido manter o comprador vinculado a obrigações financeiras decorrentes de um contrato que, na prática, já se encontra rompido por inadimplência da própria empresa. Na prática, essa liminar interrompe imediatamente o prejuízo mensal, preservando o equilíbrio contratual e devolvendo previsibilidade financeira ao consumidor. Liminar determinando o depósito judicial de 75% dos valores pagos. Trata-se de uma medida ainda mais robusta. Nessa hipótese, o juiz determina que a empresa deposite judicialmente 75% de todos os valores pagos pelo comprador. O percentual remanescente fica para definição ao final do processo, quando serão analisados. Eventual aplicação de multa, correção monetária, cláusulas contratuais e demais consequências jurídicas da rescisão. É fundamental compreender o efeito prático dessa decisão. Os valores ficam depositados em juízo, não podem ser utilizados pelo comprador. Funcionam como uma espécie de garantia concreta do direito do consumidor. Ou seja, mesmo antes da sentença final, o judiciário assegura a efetividade do processo e reduz drasticamente o risco de que, ao final, o consumidor tenha o direito reconhecido apenas no papel. Essas liminares não representam privilégio ou favor judicial. Elas existem porque o atraso prolongado da obra desequilibra o contrato, transfere todo o risco ao consumidor e viola os princípios básicos do direito do consumidor. Dúvida 3. Posso fazer um acordo direto com a empresa? Poder, pode. A pergunta correta é outra. Vale a pena assumir esse risco? Risco? Como assim, Oliveira? Deixa eu te explicar com calma. E preste atenção porque isso é algo que eu vejo na prática, não na teoria. Ainda no ano passado, comecei a atender diversos compradores que haviam tentado resolver a situação diretamente com a empresa, sem acionar o judiciário. Eles chegavam ao escritório angustiados, frustrados e muitas vezes em situação financeira delicada. E a história quase sempre se repete. Funciona mais ou menos assim: o comprador, na esperança de receber algum valor rapidamente e evitar um processo judicial, aceita fazer um acordo, mesmo sabendo que as condições não são justas. Aceita porque precisa do dinheiro, aceita porque está cansado, aceita porque acredita que, pelo menos assim, vai receber algo. O problema é o que vem depois. Primeira coisa, multa ilegal aplicada ao comprador. O primeiro abuso já aparece aqui. A empresa impõe uma multa pela rescisão como se o comprador fosse o responsável pelo rompimento do contrato. Isso é ilegal. Quem descumpriu o contrato não foi o comprador, e sim a empresa, ao não entregar o empreendimento na data prometida. A lei e a jurisprudência são claras nesse ponto. Mesmo assim, muitos aceitam, por necessidade. Descaso número 2, devolução sem correção monetária. A empresa promete devolver os valores sem correção monetária, como se o dinheiro não tivesse perdido valor ao longo do tempo. Mais uma ilegalidade. A correção monetária não é bônus, é recomposição do poder de compra. Descaso número 3, prazo abusivo e pagamento parcelado. Aí vem a parte mais crítica. A empresa pede um prazo de 180 dias para começar a pagar, o que já é abusivo por si só. E quando esse prazo termina, os pagamentos ainda são parcelados. Ou seja, você espera meses para depois começar a receber aos poucos, sem garantia real de cumprimento. Tudo isso fora dos padrões do que o judiciário vem reconhecendo como válidos. E sabe o que acontece quando chega o prazo? Nada. O pagamento não acontece. As respostas somem. O comprador passa a ser ignorado. Resultado: o acordo não resolveu o problema, o tempo passou e a pessoa acaba tendo que buscar o judiciário do mesmo jeito, só que agora mais desgastada e mais prejudicada. É por isso que eu falei em risco.
Você não precisa acreditar apenas na minha palavra. Basta uma rápida pesquisa no Google ou no Reclame Aqui para perceber que isso não é um caso isolado, mas um padrão. Veja esta imagem que vai aparecer na sua tela. Dúvida 4. Quanto tempo pode levar o processo de rescisão contratual? O processo de rescisão contratual, também chamado de distrato, é, do ponto de vista jurídico, essencialmente documental. Isso significa que a discussão se baseia em contrato, comprovantes de pagamento, comunicações entre as partes e a prova objetiva do descumprimento, não dependendo, na maioria dos casos, de perícias complexas ou longas fases de produção de prova. Por essa razão, trata-se de um procedimento consideravelmente mais rápido do que outras ações imobiliárias. Para fins de comparação, um processo de uso capião, por exemplo, que exige perícia técnica, confrontação de vizinhos, intimação de entes públicos e a ampla dilação probatória, facilmente pode levar de 5 a 6 anos para ser concluído. Já a ação de rescisão contratual costuma tramitar em um prazo bem menor, girando em torno de 3 anos, até o encerramento definitivo. Já considerando a fase de recursos que, em regra, a construtora ou incorporadora interpõe com o objetivo de adiar o pagamento, ou seja, mesmo com a estratégia comum das empresas de recorrer para ganhar tempo, ainda assim é um prazo significativamente mais célere do que a maioria das disputas imobiliárias. Além disso, muitas decisões importantes, como suspensão de cobranças, a paralisação de negativação ou definição sobre a devolução de valores, podem ser obtidas ainda no início do processo por meio de tutela antecipada, trazendo um alívio financeiro ao cliente antes mesmo do término da ação. Em resumo, não é um processo instantâneo, mas, dentro da realidade judiciária brasileira, é um caminho relativamente rápido, técnico e bem estruturado, especialmente quando você está representado por um advogado especialista no assunto. Conclusão. Se você chegou até aqui, já percebeu que o atraso na entrega do Hard Rock Hotel Fortaleza não é um caso isolado, nem uma simples fase da obra. Trata-se de uma situação que se prolonga há anos e que vem gerando prejuízos reais a centenas de compradores que confiaram no projeto. A boa notícia é que o comprador não está desamparado. A lei, a jurisprudência e a prática forense têm reconhecido que não é justo transferir ao consumidor o peso de um empreendimento que não foi entregue como prometido. A assinatura de aditivos não apaga o atraso, acordos desequilibrados não são a única saída e o processo judicial, ainda que não seja imediato, é um caminho estruturado, seguro e com mecanismos para proteger você já no início da ação. O mais importante agora é tomar decisões com base em informação correta e não em promessas vagas, pressão comercial ou medo de perder direitos. Cada caso precisa ser analisado de forma individual, mas uma coisa é certa: quanto mais tempo passa, maior tende a ser o desgaste financeiro e emocional do comprador. Buscar orientação jurídica especializada não é criar conflito, é buscar equilíbrio. É usar os meios legais para encerrar um problema que não foi você quem causou e recuperar da forma mais justa possível o seu investimento.